Você vê esse cenário todo especial? É porque hoje continua sendo uma segunda-feira especial. Afinal de contas, o mês de julho é o mês das férias dos professores. Hoje eu escolhi trazer aqui para vocês uma das palestras que fiz por aí. Eu procurei demonstrar que a Bíblia ela pode ser vista como um livro. E se ela for vista como um livro comum, primeiro, é mais fácil depois você tirar suas lições espirituais de acordo com sua fé e com a sua crença. Eu tomei como base aqueles que são chamados evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu espero que você curta, que você possa tirar lições dessa interpretação histórica da Bíblia e assim a nossa segunda-feira continue toda especial. Este cenário de onde eu estou falando, que vocês acabaram de ver, é Mianmar, a antiga Birmânia, aquela que foi colonizada pela Inglaterra em 1948 e só em 2010 teve a sua independência. Valeu e vamos curtir juntos. John Drake, em 1774, ele cunhou uma frase que hoje nós conhecemos como sinóticos. Sinóticos quer dizer visão conjunta. E quando ele cunhou essa frase, visão conjunta, ele estava dizendo que é possível que os evangelhos estejam falando de um mesmo assunto. Para vocês perceberem como a Bíblia ela foi crescendo o seu conhecimento ao longo dos séculos, dos anos, não foi uma coisa assim instantânea. E quando ele disse que os evangelhos eles tinham uma visão conjunta sobre Jesus Cristo, outros estudiosos começaram a dizer, mas João não é evangelho. Por quê? Porque o livro de João ele comenta algumas coisas sobre Jesus. E o que caracteriza o evangelho é a narrativa. Ou seja, eles narram a vida de Jesus. Logo, evangelho seria Mateus, Marcos e Lucas. E por que João não seria evangelho para alguns estudiosos? Porque quando ele está relatando a Santa Ceia, ele explica algumas coisas. Ele dá uma de Paulo. Porque no Novo Testamento, os porquês são Paulo que explica. E João começa a explicar. Então, possivelmente, quem gosta de ler vai ver alguns livros dizendo Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Outros vão dizer Mateus, Marcos, Lucas e João. Explicada essa diferença, esses evangelhos, eles falaram de Jesus Cristo. Mateus, como nós sabemos, ele teve como foco os judeus. E um dos objetivos principais era ensinar o reino de Deus. Por isso, o evangelho de João, de Mateus, está cheio de parábolas. E essas parábolas sempre ilustrando o reino de Deus. E além das parábolas, está cheio de discurso de Jesus. Então, no livro de Mateus, nós aprendemos mais pelos discursos, pelas parábolas. E tem um outro detalhe que o livro de Mateus, ele procura deixar bem claro. Se ele está se dirigindo aos judeus, era interessante começar por uma genealogia, porque os judeus achavam interessante conversar com alguém que na sua genealogia tivesse pessoas importantes. Então, todo o livro de Mateus indica que ele estava se dirigindo aos judeus. E em função do seu público, ele estruturou o seu livro. Quando nós vamos para o livro de Marcos, nós só temos 2 versículos falando do Sermão da Montanha. Mateus usa capítulos. Por que ele usa capítulos? Ele está falando do reino de Deus, ele quer deixar isso bem claro para os judeus. Marcos não está se direcionando aos judeus, usa apenas 2 versículos, e ele está se dirigindo a uma igreja que está surgindo lá em Roma. E essa igreja está se convertendo, alguns judeus, mas vários gentios. E a igreja que ele está se dirigindo
surgiu no ano 64 ou por aí, que era a época em que Nero estava ascendendo ao trono. E quando Nero estava ascendendo ao trono, Nero perseguiu muito a igreja. E imagine um romano, quando ele está bebendo água, a caneca poderia ser um deus, a jarra poderia ser um deus. Era uma nação politeísta. A igreja estava naquele meio. Marcos, ele é conhecido como Evangelho Crucis. É aquele evangelho que aponta para a cruz. Os acontecimentos em Marcos, eles são rápidos e apontam para a cruz, porque ele quer trazer uma mensagem de conforto para aquela igreja. E mostrar que Jesus estava acima de todos os deuses representados naquela sociedade. Por isso Jesus em Marcos parece um exorcista. Ele fala com os demônios, ele diz para onde os demônios devem ir, os demônios não querem falar com ele. Quando nós vamos ver o livro de Lucas, Lucas está se dirigindo a quem? Aos gentios, de um modo geral. Principalmente aquelas pessoas que não sabiam exatamente quem era Jesus, porque estavam confusos pela forma como os judeus falavam de Jesus. Por isso, o livro de Lucas, ele vai falar de Jesus de uma forma bem cronológica, de uma forma mais sistemática. E dos evangelhos, ele é aquele onde nós conseguimos encontrar uma lógica do começo ao fim, mas nenhum dos evangelhos queria falar de uma biografia de Jesus. Eles foram estruturados de acordo com o seu público-alvo. Então, quando Lucas começa a descrever a vida de Jesus, ele quer mostrar para o seu público que Jesus era tão comum quanto eles. Por isso, o livro de Lucas vai mostrar que Jesus tem pai, tem mãe, tem tio, tem prima. E a forma como Jesus é apresentado em Mateus é a partir de uma genealogia. No livro de Lucas, ele é apresentado a partir do ventre. Quando Maria encontra Isabel, e ela estava aflita com tudo que estava acontecendo ao seu redor, o esposo não havia aceitado a ideia de que aquela criança poderia ser do Espírito Santo, e quando ela chega lá e tem aquele encontro, e por ele ser médico, ele descreve aquele sentimento de mãe, ela ficou tão feliz, o filho também ficou feliz. Quando nós vamos para o livro de João, o assunto é outro, é final do século. João, ele estava no final do século enfrentando um problema. As pessoas tinham dúvida se aquele filho de Maria e José era realmente Deus. E João disse: eu vou escrever um livro que prove, que demonstre que Jesus é Deus. Diferente de Mateus, que começou com a genealogia, diferente de Lucas, que começou pelo ventre, diferente de Marcos, que começou pelo batismo, porque os judeus não queriam se batizar. João começa com a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês percebem que, se nós estudarmos os evangelhos de acordo com seus objetivos, eles ficam mais fáceis de ser compreendidos? É claro que, se você quiser uma mensagem de salvação, de esperança, você vai encontrar em Mateus, mas não tão contextualizada como em Lucas. As parábolas de Lucas mostram Deus misericordioso para os gentios, de braços abertos. Aquele filho que está longe, ele está tão perdido como aquele que está perto, e ele vai explicar por quê, por meio das parábolas. E João, para quem tem dúvida se Jesus é Deus, se você for ler o livro de João, você vai ter isso com mais clareza. E João, ele usa algumas parábolas, alguns milagres. E ele não chama esses milagres de milagres, mas sinais. Ou seja, esses sinais apontam para ele mesmo. Os sinais que ele faz em João são tão importantes, tão evidentes, que diz: só um Deus poderia ter feito esse milagre. Por isso são milagres selecionados.
Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de João. E tenhamos em mente esse contexto. João, nas suas descrições, sempre procura deixar claro que Jesus é Deus. Jesus, no livro de João, ele se apresenta como um divino. Os diálogos lá expressam esse sentimento de Jesus em querer dizer quem ele é. Olha só o que diz aí o versículo 36. Capítulo 5, versículo 36 diz: mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Nós não vemos esses diálogos abertos no livro, nos outros evangelhos. Porque João tinha um objetivo. Eles testemunharam essa conversa, mas eles selecionaram aquilo que queriam colocar nos seus livros. Olha o versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Alguém quer mais clareza do que isso, de que Jesus estava dizendo que as Escrituras falavam acerca dele? Os outros evangelistas ouviram isso, mas João tinha um objetivo: eu vou escrever um livro para mostrar que ele é Deus. E essa é a razão desse relato estar aqui, e não simplesmente porque há divergência nos evangelhos, porque eles falam em contradição. Não, tem a ver com o público. E eles estruturaram o seu livro com base nisso. Nós vamos explorar um versículo desse capítulo 5. É um versículo muito conhecido, é o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Vamos analisar um pouquinho esse texto aqui. E vamos considerar o seguinte. Jesus está falando para quem? Não eram para pessoas simples do povo. Se você for ver todo o capítulo 5, os versículos que eu citei, eram pessoas que estavam falando sobre a divindade de Jesus. Havia uma discussão sobre a divindade. Se havia uma discussão sobre a divindade, eram pessoas que estudavam a Bíblia. Por isso, quando ele diz, e isso vocês conhecem, mas para contextualizar, examinais, ele não está dando uma ordem. Se fosse uma ordem, era imperativo, examinai. Então, ele não está pedindo para as pessoas estudarem a Bíblia. Jesus está admitindo que aqueles que estão conversando com ele estudam a Bíblia. Por isso ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus até apresenta um bom motivo. Vocês estudam a Bíblia para ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Agora, o estranho é o que ele diz no versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. É estranho. Estudam a Bíblia e não era qualquer pessoa. Nós poderíamos chamar hoje de teólogos, estudiosos, que conheciam a Bíblia no seu idioma original. Eles estavam ali diante de Jesus, estudavam a Bíblia, tinham um bom motivo para estudar a Bíblia, por causa da vida eterna, mas não conhecia Jesus Cristo. Esse versículo aqui, ele nos ajuda a entender que não basta estudar as Escrituras. Existe uma metodologia para estudar as Escrituras, existe um objetivo ao estudar as Escrituras, que é muito mais importante do que o simples fato de estudar as Escrituras. Mas para isso, para nós compreendermos quem são essas pessoas que estão falando com Jesus, nós precisamos dizer que naquela época haviam escolas ou correntes. Para ilustrar o que é uma escola, o que é uma corrente de pensamento, em 1901, um tal de Pavlov, um russo, ele reuniu alguns cães. Em 1904, ele recebeu o Oscar porque ele descobriu o aparelho digestivo dos cães, como funcionava. E com esses cães, ele apitava a determinado horário, esses cães chegavam, ele dava comida aos cães. E os cães ficavam felizes. Ele apitava, vinha aquele mesmo horário, não tinha comida, os cães
começavam a babar. E ele começou a entender o comportamento dos cães. Por volta de 1920, a partir da década de 1920, um americano chamado Burroughs Skinner, ele soube dessa experiência e nas suas caixas ele colocou alguns ratos e fez experiências semelhantes. A partir de estímulos externos, os ratos começaram a ter determinados comportamentos. Fazia exatamente aquilo que ele queria por causa dos estímulos externos. Só que esse Skinner, ele foi além. Ele aplicou essa metodologia ao sistema educacional. E o sistema educacional americano aceitou isso de bom grado e entendeu que era possível você ensinar uma pessoa a partir de estímulos externos, sem precisar se envolver com essa pessoa. E foi um sistema educacional que deu certo, é chamado behaviorismo, ou seja, comportamento. Ou seja, você pode medir a capacidade intelectual de uma pessoa pelo comportamento dela. Ou seja, as escolas eram medidas pelo comportamento de seus alunos. Se os alunos fossem bem comportados, era uma escola boa. Se os alunos não fossem bem comportados, era uma escola ruim. E por muitas décadas nos Estados Unidos, isso foi o padrão. Por volta de 1950, os americanos começaram a estudar Vygotsky, começaram a estudar Piaget, e esses homens começaram a dizer, olha, não é bem assim não. É necessário ter uma interação com os alunos. E esses teóricos cognitivos, como eles são chamados, eles começaram a dizer, olha, para uma criança aprender, primeiro, ela não precisa ser comportada, fazer aquilo e agir por estímulos externos. A criança aprende quando ela interage com outras crianças, e se tiver uma criança um pouco mais idade, porque ela vai olhar como essas crianças brincam e vão aprender a brincar. E os americanos, vocês sabem, eles têm o handebol, ou o basquete como sendo o grande jogo. Então, quando uma bola ficar presa, o adulto que estiver perto não vai tirar a bola, não. Deixa eles planejarem uma forma de tirar aquela bola. Vai jogar uma pedra? Não, vai cair, mas não tira a bola. Até que alguém vai arranjar um método e assim as crianças aprendem. E os americanos começaram a entender que o aprendizado se dava pela interação. Então, aquele professor que dava aula, falava ali, o nome do aluno, falava, eram bem comportados, as pessoas aprendiam. Os americanos, não, agora eu quero aquele professor, quando chega na sala, ele sabe o nome do aluno, ele conversa com o aluno, ele interage com o aluno não precisa ficar sentado, comportado ali, não. O aluno, ele tem que ficar à vontade na sala, só que em 1960, essa corrente chegou aqui no Brasil. Qual corrente? A de Skinner. Em 1960, nós começamos a beber a ideia de que o comportamento era que dava o quê? O conhecimento melhor. E os americanos já tinham abandonado isso. Você sabe, 60, ditadura militar, comportamento, a melhor família é comportada, a melhor esposa é aquela que fica em casa quando o marido sai, se o marido chega em casa, a esposa vai para a cozinha, e tudo certinho, e fruto do behaviorismo. As escolas, as igrejas também, as melhores igrejas, que os irmãos ficavam sentados, o pastor falava, se tinha um pio, essa igreja não está aprendendo. Percebam que uma corrente de pensamento pedagógica influenciou a sociedade, influenciou a educação, influenciou a igreja, influenciou o regime militar e mudou a vida de muita gente. Quando veio outra corrente, as pessoas mudaram de comportamento de novo. E para vocês terem uma ideia, na década de 80 é que Piaget, Levi, começaram a chegar aqui ao Brasil e influenciaram o comportamento da igreja. Lembram do Bulhão? Vamos namorar Jesus Cristo. E por que ele disse isso? Porque o mundo estava mudando. Porque o mundo já sabia que não era aquela igreja comportada que era melhor, era aquela igreja que interagia com as pessoas, era aquela igreja que falava abertamente de Jesus Cristo. Por que é que eu estou dizendo isso? Para vocês verem a influência de uma corrente, o que é que ela faz. E eu quero dizer que na época de Jesus já existiam essas correntes.
Só que quando nós só estudamos as Escrituras, às vezes, nós ficamos limitados porque não estudamos os contextos históricos e não sabemos quais correntes estão ditando o comportamento de alguns personagens da Bíblia.